Todos, vamos dar sequência à nossa série de aulas, agora falando ainda mais um pouquinho de odontologia hospitalar, e vamos entrar na parte de trauma alveolo-dentário. Então faz parte daquela sequência de aulas de traumatologia, envolvendo desde fraturas de mandíbula, maxila, traumas nasais, complexo óptico-zigomático orbitários também, mas em especial essa aula de traumatismo, alveolo-dentário, é uma aula que é importante para todo dentista, para o aluno, para o dentista clínico geral, para o odontopediatra, para o periodontista, para o protesista, porque sempre vai ter um paciente, um conhecido, filho de um paciente, que se machucou na escola, que bateu o dente brincando no parquinho, enfim, então é uma aula realmente muito importante para todo dentista. A grande ideia é o quê? Ter um protocolo em mãos e saber o que deve ser feito em casos de fraturas, de fraturas radiculares, de concussão, de subluxação, de dente que saiu da posição, né, que é uma luxação extrusiva ou lateral. Enfim, ter esse protocolo em mãos e saber a conduta certa de uma forma mais rápida possível. Então, o objetivo dessa aula, dessa videoaula, é focar, né, na classificação do Andreassen. O tema completo da aula é falar sobre lesões aos tecidos duros da polpa, ao processo alveolar, aos tecidos periodontais, a mucosa, até também na dentição decídua, mas a ideia dessa videoaula é focar na classificação e explicar um pouquinho desses pontos. Por exemplo, lesões aos tecidos duros do dente e a polpa, ou então a esses tecidos e o processo alveolar também. Lesões aos tecidos periodontais, aqui vai envolver concussão, subluxação, intrusão, avulsão e lesões à gengiva. Isso de acordo com a classificação do Andreassen, que é a aplicação de classificação internacional das doenças referentes à odontologia e à estomatologia. Então, primeiro ponto, as lesões que envolvem tecidos duros, elas podem ou não acometer a polpa, e o tratamento é bem simples, é você promover a restauração e proteger a polpa quando necessário. Essa restauração pode ser feita normalmente com resina composta, e além disso, a colagem de um fragmento dentário, se realmente for viável. Quando se trata de uma lesão que, além dos tecidos duros, vai para o processo alveolar, aí teremos algumas subclassificações, né, alguns tipos de lesões, como as fraturas coronorradiculares, ou de raiz, ou da parede alveolar, ou do processo alveolar como um todo. Se nós tivermos fraturas coronorradiculares, o que é importante a gente entender é que a fratura ela vai correr em direção à raiz. Com isso, certamente teremos uma fratura subgengival. A questão agora é tentar pensar o que iremos fazer para que fique viável a restauração desse remanescente dentário. Que tipo de procedimento deve ser feito para poder atuar no ponto da fratura? De acordo com o Andreassen, o que deve ser feito é remover o fragmento, isso deve ser feito. Além disso, algumas opções nós temos, desde a reinserção gengival, cirurgia para expor a área da fratura, extrusão ortodôntica, até cirurgia para extruir aquele dente remanescente, ou a extração do dente como um todo. Então, para ilustrar bem, nós temos aqui o fragmento fraturado, que deve ser removido, e a ideia agora é o quê? É tratar essa área da fratura que está subgengival, né, para restabelecer o ligamento, o espaço periodontal dessa área, né, o espaço biológico aqui, em torno dos seus 3 a 4 milímetros, para reinserção de fibras gengivais. Então, com isso, a gente pode fazer uma cirurgia de medo de coroa clínica, desgastando esse osso, é uma das opções. Outra é a extrusão do dente. A extrusão cirúrgica não é tão indicada assim, que nós temos outras modalidades de tratamento, como a extrusão ortodôntica, que seria a melhor opção. Feito isso, vamos ver se vai ficar viável realmente a manutenção desse dente, em função de outras variáveis, né, como, exemplo, o tamanho do dente, a condição óssea em volta, tudo isso deve ser avaliado também. Quando se trata de fraturas radiculares, seja apical, nível médio, cervical da raiz, o que se é indicado também é o que? Dependendo do nível da fratura, a gente vai poder preservar esse dente, tá? Ou então a gente realmente não tem outra alternativa senão extrair. Claro que hoje, com os implantes dentários,
fica muito mais fácil e até de melhor prognóstico você indicar a extração desse dente e já promover o implante. Obviamente respeitando, né, visando também a parte óssea, o que você tem de osso remanescente, se vai precisar de enxerto ou não. Só que, do ponto de vista de manutenção desse dente, existe sim algumas opções. Né? Se você tem um dente que teve uma fratura a nível, eu diria, cervical ou discretamente subgengival, é possível sim fazer um tracionamento desse dente e tentar salvá-lo. Tá? Outras situações, há alguns casos, né, e a literatura realmente respalda, se você tem uma fratura a nível médio da raiz, é possível sim você reduzir, tentar reposicionar esse fragmento dentário e fazer contenção rígida por 2 a 3 meses. Com isso, você vai conseguir ter um dente sem mobilidade. Tem casos que não evoluem para necrose pulpar, e sim você tem um dente viável para suas funções, normalmente. Muito bem, quando a fratura é do processo alveolar, do osso, de uma forma geral, aí já não é fratura dentária, de raiz, não é nada disso, é o bloco ósseo alveolar. Clinicamente, o que nós vamos ver? Vamos ver todo um bloco com mobilidade, não é apenas um dente. Isso é importante para um diagnóstico diferencial. Muitas vezes, num trauma dental alveolar, você tem 1, 2, 3 dentes com mobilidade. Quando é o processo alveolar, não é o dente sozinho que está com movimentação, e sim a gengiva, o osso, todo o bloco alveolar está com essa mobilidade. E por se tratar de uma fratura óssea, a indicação é a contenção por 3 a 4 semanas. Claro que depois de uma redução, né, de reposição desse fragmento. Mas a contenção é de 3 a 4 semanas, seguindo o princípio de contenção óssea, que é em torno de 30 dias. Se faz o acompanhamento normal, né, de 4, 8 a 26 semanas e após um ano. Então, o paciente tem que ter esse follow-up. Agora, chegando nas lesões do periodonto, aqui entra todas aquelas que a gente já conhece. Concussão, subluxação, a luxação extrusiva e lateral, a intrusão e a própria avulsão, que é a saída completa do dente, né, do interior do alvéolo. Então, aqui ilustrando algumas delas, né, concussão, subluxação, extrusão, o dente sai do alvéolo parcialmente. Aqui uma luxação lateral extrusiva, há uma fratura também de tábua óssea, intrusão, o dente entra completamente no osso, e aqui a saída completa do dente do alvéolo dentário. A grande questão dessas lesões é a gente considerar o quê? Uma é o feixe vasculo-nervoso periapical e outra, como que vai ficar o ligamento periodontal. Então, nas lesões mais simples, como concussão e a subluxação, não há um rompimento do feixe vascular-nervoso. E poucas células, poucas fibras colágenas do ligamento vão ser danificadas. Com isso, você quase não vai ter sangramento. Tá? Em especial, pode ter um pouco na subluxação e não na concussão. Bom, por conta disso, o trauma é muito mais leve e você não vai ter um dente com deslocamento, sem mobilidade, talvez um pouco sensível à percussão. E o tratamento nada mais é do que você orientar uma dieta líquida e pastosa por 2 semanas e fazer um alívio oclusal se for necessário. Se o paciente se queixar de dor quando fecha a boca, né, quando oclui. E aí se pensa em fazer um alívio oclusal para realmente dar um conforto ao paciente. Mantém-se o controle durante os 6 primeiros meses e um ano. E o prognóstico é muito bom, porque você não vai ter rompimento do feixe vascular nervoso, provável que não haja necrose, né, e muito menos uma reabsorção radicular nesses casos. A subluxação ela é bem semelhante, ela é praticamente igual à concussão. A grande questão é que pode ter uma certa mobilidade e um discreto sangramento no sulco gengival. Isso porque o rompimento das fibras colágenas do ligamento periodontal ocorre um pouquinho a mais do que na concussão, que quase não tem. Então, por conta disso, você vai ter um discreto sangramento, quando tiver. Tá? Mas mesmo assim, por ser pequeno, não há mobilidade desse dente. O tratamento é semelhante, tá? E pode acrescentar uma contenção, tá? Se for necessário, se tiver um incômodo, se tiver uma mobilidade que incomode o paciente. Essa contenção seria no máximo de 2 semanas. Mantém o controle e o prognóstico é muito bom também, de forma semelhante à concussão.
Agora, chegando às outras lesões, por exemplo, a luxação extrusiva, olhando para a região periapical, já há uma possibilidade de um rompimento. Na verdade, existe sim um rompimento, tá? Porque o dente ele vai sair de sua posição. Saindo da sua posição, vai ter um estiramento do feixe vascular nervoso, vai ter um sangramento no fundo do alvéolo e um rompimento maior das fibras do ligamento periodontal. Por isso que o dente ele sai da sua posição. Então há um rompimento. Precisa ter esse rompimento para que o dente saia de sua posição. Né? E aí o dente clinicamente ele tem esse deslocamento em direção axial, ele fica fora, ele fica extruído, né? Fica para fora um pouco do alvéolo, tem um aspecto alongado e deslocado para a palatina em função da direção da força, vai sim estar com mobilidade, e aqui vai ser realmente bem visível um sangramento no sulco gengival, em função desse maior grau de rompimento das fibras colágenas do ligamento. Tratamento: a redução, que é o reposicionamento desse dente, certificar se a oclusão está dentro da normalidade, e a contenção por 2 a 3 semanas. Se o dente tiver ápice fechado, o risco de necrose é certo, e aí deve-se fazer a endodontia, se possível, ainda durante o período de contenção. Tá? Em relação ao prognóstico, os dentes com ápice aberto têm um prognóstico melhor. Então, realmente tem uma possibilidade de não precisar fazer uma endodontia, de não ter uma necrose pulpar. Falando um pouquinho da luxação lateral, normalmente não há uma extrusão do dente. E sim, o dente ele vai em direção, por exemplo, aqui a gente está tomando como exemplo incisivos, né, que realmente é incisivos superiores, ou até inferiores, mas os superiores são mais comuns. Então, a coroa do dente vai em direção palatina. E o ápice, ele vai em direção à vestibular, na região lá do fundo do vestíbulo. Então, o que nós temos é um dente realmente com esse aspecto deslocado para palatino. Vai ter fratura da tábua óssea vestibular, certamente, na região apical. É muito comum o dente ele estar travado no alvéolo, em função da fratura da tábua óssea vestibular. Se ele realmente estiver imóvel, ele vai ter um som alto quando você fizer uma percussão, que normalmente é típico de situações de anquilose. Claro que aqui uma anquilose, eu diria, naquele momento, né, porque o dente travou, a gente teria essa questão clínica. Pode ou não ter sangramento gengival, porque muitas vezes você não tem rompimento do ligamento periodontal próximo à cervical. Então, isso pode não se mostrar evidente um sangramento. E é realmente comum você sentir o ápice radicular palpável no fundo do sulco, no fundo do vestíbulo. O tratamento é fazer a redução e reposicionamento. Se o dente estiver travado, você precisa usar um fórceps, uma pressão digital maior um pouco. Uma vez verificada a oclusão, faz a contenção por 3 a 4 semanas. Aqui a contenção é um período um pouco maior, seguindo aquele padrão de 30 dias para fraturas ósseas. Por ter um envolvimento ósseo, deve-se fazer por 3 a 4 semanas. O prognóstico realmente é o grande risco de ter que fazer a endodontia devido à necrose pulpar. Tá? Então, o ápice fechado, certamente você vai ter uma necrose pulpar com mínima chance de revascularização. Agora, dente com ápice aberto, você sim vai ter chance de manter a vascularização, o ápice fechar normalmente, né? E aí você não precisar fazer uma endodontia. Sobre a questão do ligamento e de reabsorção radicular, é relativamente frequente isso acontecer. Aqui mostrando alguns casos, olha, o que acontece é a coroa do dente está inclinada, está em direção ao palato. E aí, certamente, o ápice lá em cima vai estar para o vestibular e é palpável. Então, o que deve ser feito? Redução, reposicionamento, como foi feito aqui, e feita a contenção, que deve ser mantido por 3 a 4 semanas.